E a minha proposta é falar um pouco da parte da literatura para o Enem. E já vou dizer antecipadamente, vocês já estavam preparados para a prova do Enem. Vocês já tinham as dicas de literatura desde o momento que vocês começaram a fazer o ensino médio. Na verdade, vocês já estavam estudando para a prova do Enem. Porque as ferramentas que eu vou citar aqui são ferramentas que você já faz isso, já as usa, né, diariamente com o estudo de literatura. Eu vou falar aqui pelos meus alunos que já convivem comigo, os alunos que estão desde o primeiro ano, estão no terceiro ensino médio. O primeiro ano, você já está estudando para essa prova, acredite. E no terceiro, você já estudou comigo e ainda está revisando, porque o método é bem simples. Antes, eu queria fazer só uma observação sobre a literatura, né? Para que serve a literatura? Né? Nunca acho que alguém se perguntou disso, né? Mas a literatura é a que conecta, ela nos beneficia com a ideia de conexão com a nossa humanidade, porque o ser humano é cheio de paixão. E por meio da literatura, pense quantos sentimentos, né, que a gente não passa, as convivências, os nossos conflitos morais ou os conflitos da alma. Tudo isso que estamos passando por todo esse processo à nossa volta, de alguma forma, esses sentimentos já foram expressos em textos literários. Então, as angústias do homem, as suas alegrias, suas paixões, já foram retratadas em algum texto. Então, a literatura, eu a entendo como essa ponte que transforma o homem. Porque se o Enem valoriza, por exemplo, um item, que é a interdisciplinaridade, eu diria para vocês que a literatura é um arcabouço de interdisciplinaridade, porque você tem os aspectos da história, da geografia, da química e da biologia, passando pela diversidade dos seus autores. E grandes temas. Nós estamos vivendo grandes temas, temas problemáticos, como o racismo, por exemplo, que você encontra na literatura. Ou o machismo presente, você encontra na literatura. Então, a literatura é este suporte essencial, porque o homem, em suas angústias, nas suas descobertas, nas suas lutas, foi registrado num texto. Eu queria falar com uma frase do Roland Barthes, um semiólogo e escritor, um cara da minha área. O Roland Barthes vai dizer que o escritor é aquele que está no lugar do outro, né? Em sua sensibilidade, nas suas ideologias, nos seus sentimentos, mas representando-o. Então, olha a beleza do escritor, porque a literatura é isso, ela representa o quê? Ela é um reflexo da realidade em que ela se encontra presente. Na verdade, a literatura é isso, ela está no momento da história, ela está ali naquele momento, não tem como. Então, vejam agora como vocês já estão se preparando para o Enem. Então, por isso eu queria dar essa pauta a respeito da literatura. Porque, sim, linguagem de códigos e tecnologias, nossa parte de linguagens e códigos, está presente a língua portuguesa em sua totalidade. É verdade. Nós temos a variação linguística, nós temos os recursos argumentativos do texto. E a literatura está aí, nesse caminho, nesse meio, porque é a linguagem, é a palavra proferida, a palavra do registro. Então, eu queria só que vocês ficassem calmos nessa parte. Por quê? Porque você já está estudando. Vamos observar isso aí? Gabriel, manda bala aí, meu querido. Vai, Champs! Passa a primeira aí. Mais um toquinho aí. Escola literária. Não pode avançar mais uma, Gabriel. Mais um? Aí, tá bom. Tá ótimo. Volta um pouquinho. Tira o realismo só. Volta um pouquinho só. Aê, tá ótimo. Olhem para essas ferramentas. Vocês podem até ficar assim, mas professor, isso aí a gente já estuda. Sim, mas isso está no bojo que o Enem espera que você conheça, que você tenha essa noção. Então, mas vai ficar preso a isso? Não. Você vai interdisciplinar com outras manifestações artísticas, mas estas ferramentas serão essenciais. Então, por que eu tenho que entender a escola literária? Porque o movimento literário ele está acontecendo mediante um pensamento daquele momento. A história está acontecendo e os textos estão refletindo aquele momento filosófico, aquele momento histórico, aquele momento sociológico, aquele momento econômico. E aquilo reflete no texto. Então, há uma necessidade de você reconhecer a escola literária e as suas principais características.
porque elas vão auxiliá-lo na ferramenta da interpretação do texto. Claro que na interpretação do texto precisamos da apreensão, entender os elementos, as palavras, suas combinações. Mas quando você vem para a compreensão, você precisa deste conhecimento de mundo. Eu já ouvi do meu colega Luiz Rossi assim que, não, mas o arcadismo, o barroco, sim, tem distinção, é perceptível suas características, elas são perceptíveis, mas claro, você tem que estar ali observando, né, como é o jogo delas, para vocês perceberem uma coisa de característica, bem rápido mesmo. Se você parar para pensar que o barroco, nos textos poéticos, por exemplo, você pega um Gregório de Matos, você percebe, ou um Padre Antônio Vieira com o sermão, você percebe uma linguagem mais rebuscada, tem um trabalho com a palavra, não é verdade? O que o Arcade vai fazer? Uma linguagem mais simples, uma literatura mais simples, porque eles estão apoiados no Inutilia Truncat, cortar os excessos. E outra, é um pastor escrevendo, um pastor de ovelhas escrevendo. Então percebam que tem as diferenças. Você percebe nos movimentos o estilo do escritor, você percebe o estilo do texto, como ele é produzido. Claro que tem também o escritor em si, que você fala, ó, isso aqui é um estilo, quando você pega escritores contemporâneos a nós. Já comentei com os meus alunos a respeito disso. Você pega alguns poetas que 2010, 2015, muitos têm influência de movimentos como a primeira fase do modernismo, o estilo do Oswald de Andrade. Se você pegar poetas até os marginais da década de 70, Paulo Leminski, Cacaso, quando você observa aqueles textos mínimos, poucos versos, um humor no verso, você já consegue intertextualizá-los com o quê? Com a primeira fase do modernismo no Brasil, primeira fase ali com Oswald de Andrade, principalmente o estilo do Oswald. Então você consegue identificar as características dos escritores mediante o momento que eles estão e a escola a que eles pertencem, ok? Então, o Enem espera que você entenda essa escola literária e você já vem estudando as principais características, e estas aulas já estão sendo ministradas, e os principais autores e obras. E, claro que isso é somado, porque quando a gente entende o momento histórico, que é aí citado o contexto histórico, entendemos as ideias que estão acontecendo, os pensamentos filosóficos daquele momento, né? Aí quando a gente chega na obra, a gente tem menos dificuldade para entendê-la. A gente consegue perceber algumas coisas do texto. Por exemplo, tem aluno que não percebe as piadas machadianas. No entanto, se você está ali entendendo aquele momento histórico, você vê onde ele bate. Você percebe como ele está fazendo aquela piada. Por que tem graça aquele gesto do personagem? Porque é correspondente àquele momento. Então, nós precisamos, sim, entender, basicamente, onde essa obra está inserida. Existe até aquele comentário que eu já escutei. Por que as obras contemporâneas são até mais fáceis de serem lidas? Né? É porque os temas contemporâneos estão mais próximos de nós. Né? Nós estamos praticamente vivenciando muitas coisas ainda nessa contemporaneidade. Mas aquelas obras, há um exercício nosso de sentar, procurar entender aquele momento histórico, ok? Então essas são as ferramentas que devem estar conosco. E você já vem, como eu disse anteriormente, já estudando, porque nas aulas de literatura a gente tem todo esse planejamento antes de pegar na obra, entender o que está acontecendo no seu tempo, para a gente entender por que daquela crítica, por que daquele comentário. Então isso faz com que ele facilite a interpretação do texto. Não ficamos assim projetando interpretações que não são correspondentes ali. Então vamos dar um exemplo para vocês entenderem como essas ferramentas já estão sendo aplicadas. Manda bala agora aí, Gabriel. Eu vou exemplificar com vocês o realismo, que acho que vocês conhecem bem esta escola, a escola realista. O realismo está ali na metade do século XIX. Então, se você tem um resumão aí, você já sabe. Cientificismo. Você tem a hegemonia da burguesia. Você tem a internacionalização do capitalismo. Você tem a luta de classes. E nesse bojo cientificista, você tem os determinismos, né? O homem visto
o homem como influenciado pela raça, momento histórico, o homem influenciado pelo meio. Você tem o darwinismo, que é recorrente ali. Eles vão usar o darwinismo social, né? Essa coisa da seleção natural mesmo que vai acontecer nas relações. Você percebe em Quincas Borba isso, né? Um consumindo do outro, tirando do outro, o mais forte sobrevivendo. Você tem presente também a questão do socialismo, a busca da igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, né? Então você tem e o pensamento positivista do Conte está ali presente, o método da observação, a ciência, né? Olhando como um cientista as obras, um método de observação, aí já automaticamente negando questões da fé, questões metafísicas, o anticlericalismo, percebe toda essa situação crítica em denunciar a sociedade. Então, o que vem o realismo? O realismo vai retratar a realidade. Tanto é que, quando foi questionado o pintor Gustave Courbet, gostaria que você pintasse um anjo. Traga-me um, então pintarei. Porque questões espirituais, questões metafísicas não nos interessam. Então veja que é um rompimento com a escola anterior. O realismo é uma oposição tamanha à escola do romantismo, à arte da fantasia, a escola literária que se apoiava nessas questões mais fantásticas. O realista não vai trabalhar este aspecto. Então, essa escola que vai olhar para a questão da denúncia, da questão social, de observar os homens, né, o aspecto da análise psicológica, que está acontecendo nesse final do século XIX, nascimento da sociologia, dos métodos de observação, né, um período extremamente ligado à ciência, vai refletir as obras literárias. Embora estejamos falando da literatura brasileira, eu queria só citar como exemplo, e o escritor que abrirá essa questão do romance experimental, o Émile Zola, tem uma obra chamada Germinal, que ele escreveu ali nessa metade do século XIX, e ele vai trabalhar nas minas da região norte da França, na extração do carvão, tal, etc. E ele vai trabalhar lá. Ele se emprega e passa o dia trabalhando e percebendo as condições subhumanas daqueles trabalhadores, que chegam a trabalhar quase 14 horas e acabam falecendo cedo e colocando crianças e esposas trabalhando sob condições extremamente precárias. Então ele vivenciou isso, ele foi até lá, se empregou e começou a fazer as anotações, porque ele morou com essas famílias e percebia a fome e a miséria, porque eles ganhavam um salário de miséria, nem para sobreviver. E o que tinham para comer, vendiam ainda. Se tinha lá um caixinho de banana, vendia, porque precisava de dinheiro. Olha só, e no Brasil, veja qual a influência. Aloysio de Azevedo, ao escrever o Cortiço, também se embrenhou lá na região do Marginal, daqueles cortiços na região do Botafogo, conhecido como Cabeça de Porcos, passava o dia lá, chegava à noite e fazia suas anotações. Então, veja que o autor como um observador do evento, como um cientista do evento, como cientista daquela realidade. Vejam como esse momento histórico acaba influenciando os escritores, acaba influenciando a arte. Porque mesmo Gustave Courbet vai pintar situações da realidade, como homens trabalhando. Porque nós estamos vivendo um momento do olhar pela exploração, né? O olhar do explorado nessa questão da luta de classes. Então, quando eu tenho todo esse momento histórico atuante, eu tenho um reflexo disso nas obras literárias. Então, você já entendeu como funciona o realismo. E como vai trabalhar o realismo? Ou os romances são psicológicos, você quer entender pela cabeça dos personagens as questões íntimas de suas ações, ou os romances têm já um cunho social, né? A sua observação já vai ser nas relações de exploração, nas traições, nos adultérios, nas ações pérfidas do homem. Então, vejam que as obras caminham olhando a perspectiva do homem como este ser aí sujeito a estas ações que fazem dele, olha, é um traidor, é um cara que se aproveita do outro, é um capitalista sujo, etc. E aquele explorado, vivendo na condição animal. Você tem até as ferramentas como a zoomorfização do homem. Você tem também a fitomorfização do homem, que você verá em Cortiço.
ser comparados como plantas rasteiras, então, fitomorfização também. Então, quando você tem esses elementos aí acontecendo, eles refletem na obra literária. E aí, você estudando, entendendo todo esse prospecto geral, veja, a gente fez um resumo aqui, a gente já pegou aqui as principais características. Vamos identificar algum autor aí no Brasil, para que a gente possa agora caminhar um pouco mais dentro dessa questão aqui. Já entendemos a escola literária, já entendemos suas características e como isso vai refletir na obra. Então, vamos entender agora algum escritor em seu estilo nesse momento. Então, por favor, aí, Gabriel, vamos dar uma olhadinha, só um toquinho aí. Gabriel, dá um toquinho aí. Aí, dá mais um. O Machado de Assis. Queria fazer essa observação aí do Machado de Assis. Essa edição aí, a capa da edição original, está escrito aí com o português daquele momento, Brás Cubas com Z, etc. É que eu quis valorizar a questão da obra de sua época. Ela foi editada em 1881, é o marco do realismo do Brasil. E você já entendendo que o Machado de Assis, veja, Machado de Assis é filho de pais, né? Um pai pintor, uma mãe, uma ex-escrava, lavadeira, e ele mulato, né? Mulato num período que você tem uma forte discriminação, um racismo evidente, né? Então, estamos próximos ali, quando a obra foi escrita em 881, estamos próximos da libertação dos escravos, né? Estamos chegando nas proximidades. Então, você vê que é difícil ali, o país tem essa questão ainda libertária tal, e ele vai retratar essa sociedade, fazendo uma análise psicológica dela, mas observando uma sociedade escravocrata. Então você tem com ele, agora a gente vai traçando umas características na obra. Claro que o Machado de Assis teve sua bela ascensão, é descoberto pelo Manuel Antônio de Almeida, o autor de Memórias de um Sargento de Milícias, já que Machado trabalhava ali na parte da impressão do jornal. Onde eu quero chegar é que, posteriormente, com os seus escritos, Machado de Assis é aquele que não frequentou uma faculdade, né? Ele é um autodidata também, mas foi ajudado por outras pessoas, sim, mas uma infância sofrida. Ele nasce lá no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, e é o membro fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, ex-secretário de Urbanismo do Rio de Janeiro, né? Então você percebe que a ascensão dele até contraria algumas questões que a gente poderia pensar com o determinismo. Tanto é que ele é um grande crítico dos excessos da ciência. Ele é um grande crítico dos excessos da ciência. E aí você percebe que o estilo dele é bem peculiar. Você consegue identificar o estilo Machado de Assis. Vamos agora a algumas características, né, que a gente já percebe do texto dele. Por exemplo, você tem a digressão, por exemplo. Digressão é aquele interrompimento, né? Interrompe o fluxo da narração, e ele faz isso para fazer algum comentário, quando ele vai conversa com o leitor. Então nós temos também o leitor incluso, outra característica é a presença do leitor incluso. Leitor incluso esse que você já viu aí no Sargento de Milícias também. Outra característica presente ali no Manuel Antônio de Almeida. Então ele conversa com o leitor. E essas interrupções, esse fluxo que ele trava, ou ele faz um comentário sobre a construção da obra, ou um comentário filosófico, ou algum comentário intertextual relacionando a obra dele com algum outro texto, com um outro pensamento que se apoia no texto dele. E outra, capítulos curtos, fragmentados e curtos, e antecipam questões modernas. Olha, estamos distante aí em termos temporais a questão do modernismo. E Machado já antecipa com esses detalhes no seu livro. Mas vamos focar aqui a digressão, por exemplo, o humor e o pessimismo. Então, a figura de linguagem da ironia faz-se presente no texto machadiano. E o pessimismo é o pessimismo com respeito a as relações sociais, a visão negativa do homem em sociedade, né, das ações dos homens na sociedade. Então, veja, estamos avançando com algumas características a respeito do escritor. Claro que
Quando você vai pegar o escritor e analisar a sua obra, você vai avançar um pouco mais. Para quem presta vestibulares que cobram obras, por exemplo, o da Unicamp, o da FUVEST, seu aprofundamento é maior. Então, o Enem espera que você tenha esse conhecimento aí dos momentos históricos e como ele reflete na obra, para que haja essas questões com interdisciplinaridade, questões ligadas à intertextualidade e até observações históricas, né? Você tem aqui nessa obra, por exemplo, eu vou fazer um comentário aqui a respeito da deposição, no momento que acontece uma festa da deposição do Napoleão. Você pode ter uma questão intertextual de história comparando esse mesmo evento, né? Comparando esse mesmo evento, que é retratado nessa obra, mas a questão vem de história. Então é super importante você fazer uma leitura um pouco mais cuidadosa, observar estes itens, perceber também esses momentos que acontecem na obra. Então, vamos nos concentrar aqui nessa questão do humor, do pessimismo e da digressão, que se faz evidente aí. Então, vai, Champs, dá um toquinho para mim aí, Gabriel. Vamos apreciar a leitura comigo aí, o senão do livro. Olha, este capítulo é um dos momentos da digressão. Ele já interrompeu, né, a linearidade da narrativa, né? Ele vinha lendo, interrompe o fluxo para fazer um comentário com o leitor. É muito interessante aí, acompanhe comigo. Começo a arrepender-me deste livro. Bom, gente, é um defunto autor. Ele já morreu, está escrevendo as suas memórias, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas já é o quê? Um gênero memorialista, um romance psicológico. Ele vai, claro, analisar a sociedade, uma análise psicológica dessa sociedade carioca, né? Mostrando a sua face, né? De aparência e do que ela é realmente, né? Então é uma crítica, mas não é uma crítica panfletária. Olha como a gente percebe os estilos. Uma crítica panfletária você percebe, por exemplo, num Lima Barreto, pós-moderno, já ali próximo do modernismo. O Machado não, porque o Machado também faz parte dessa sociedade burguesa, então ele faz uma crítica inteligente, sutil. Então você percebe que tem diferença de uma crítica mais direta do Lima Barreto com uma crítica mais sutil do Machado. Então você já vai percebendo essas diferenças e entendendo o autor que você está estudando e o texto dele. Então, nessa hora aqui, o nosso querido defunto autor faz o seguinte comentário: começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer. Para aí, presta atenção nisso. Eu não tenho o que fazer. Você tem algumas quebras de absolutismo nesse texto. Uma delas é essa. O que esperaria um cristão? O céu. Aí o que ele vai dizer? Não tem nada a fazer aqui. Então é como se ele decepcionasse de modo muito, com o humor dele, a questão que, olha, o além-túmulo não há nada, não há o que fazer. E ele diz, e realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é a tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro, presta atenção, mas o livro é enfadonho, monótono. Cheira a sepulcro, horas. Cheira a túmulo. Por quê? Porque é um autor defunto. Traz certa contração cadavérica. Ou seja, chega a travar. Contração cadavérica é quando o morto, depois de algumas horas, trava o corpo dele. Então, ele diz que a obra dele chega a travar, porque caminha devagar. O que ele está fazendo aqui? Ele está explicando o texto por meio do texto. Outra ferramenta importante para nós aqui na interpretação do texto, além da apreensão, nós já fizemos a apreensão aqui, entendemos as palavras e fizemos a compreensão, levando em conta a interpretação da palavra em relação ao conhecimento de mundo. Mas nós temos aqui aquela função da linguagem. Dá um toquinho aí, Gabriel. Dá um toquinho aí, Champs. A metalinguagem. O que é a função da linguagem? É quando você utiliza o texto segundo a vontade de quem fala. Essa função de trabalhar o texto, dando uma ordem, função conativa, a função emotiva, parte da primeira pessoa no texto,
essas características da composição também se faz presente aqui. Olha, a metalinguagem. E a metalinguagem? Ele explica o texto, nesse caso, por meio do próprio texto. Ou explicar o romance no romance. Então você já tem a aplicação aí da função da linguagem, uma coisa muito presente em todo o texto da literatura. Os mais, Mateus, você já estudou isso. Então essa é uma ferramenta que ela tem que estar ali sempre presente, sempre observando. Né? Você tem a função poética, observar como é composto o texto. Você tem a função referencial, o texto objetivo, a maneira dos textos jornalísticos, científicos. A função da linguagem tem que estar sempre presente, você sempre captando as coisas que você está lendo e percebendo a presença. Então veja a metalinguagem, ele começa a explicar o livro. Aí ele diz, mas o livro é enfadonho e tal, e ele é parado, porque a narrativa é lenta. Eu não tenho pressa de ir. Eu vou caminhando aqui. Vício grave. Aliás, ínfimo. Algo do tipo. É um péssimo vício, mas não é um vício assim também, tão agressivo. É ínfimo, é pouca coisa. Porque o maior defeito desse livro és tu, leitor. Leitor incluso. Conversa com o leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Então, ele vai explicar aqui a digressão. Olha como ele vai explicar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. Que estilo é esse? O estilo dos romances que estão no romantismo. Né? As obras do romantismo, obras de aventura, são mais dinâmicas. O realista não vai fazer isso mesmo. O realista vai observar os eventos, principalmente o naturalista. Como ele vai observar? Ele quer provar um dado, porque você vai ter o chamado romance-tese. Ele tem que confirmar aquela tese. Então, ele tem que colocar muitos detalhes, é muito descritivo. Então, é uma leitura mais objetiva, um texto mais objetivo, porque tem que provar aquilo cientificamente. Então, os realistas naturalistas são textos mais densos, mais extensos, mas eles são mais lentos em seu desenvolvimento, porque eles têm que dar o detalhe para que você entenda o resultado da obra. Olha aí, outro detalhe da escola. Percebe que a gente vai entendendo, então o realista caminha desse jeito, porque não é assim que caminha, por exemplo, Senhora, Iracema, Lucila, não, completamente diferente. Vem comigo. Aí ele diz, e este livro e o meu estilo são como ébrios, são como bêbados, porque guinam à direita e à esquerda, olha a digressão. Interrompe e volta. Andam e param. Resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Então é o zigue-zaguear do texto. Ele vai para lá, para cá, vai para lá, para cá, e até momentos que ele diz assim, vá para o próximo capítulo, né, com a sugestão. Você vai para lá, mas você não vai entender a obra. Então você percebe que a ironia é evidente e é uma das características do autor. A ironia, a digressão, função da linguagem, né? Todo momento a metalinguagem, tentando explicar o texto. Claro que há mais itens, mas é que você possa focar nesses aspectos, perceber isso do escritor. Então você tem as principais características e você vai entendendo os outros textos do mesmo, percebendo que ele trabalha desta forma. Ok? Passa aí, querido! Passa para o segundo momento. Esse momento é o seguinte da obra, que eu queria salientar. Embora tenha a ironia, é um pessimismo, né? Essa descrença, o descontentamento com a humanidade. Lá na obra, você que conhece a obra, lá pelas tantas, ele já, um homem mais maduro pela sua idade, ele já está para casar com aquela mocinha Eulália. Lembra da Eulália? Nhaloló, filha do Damasceno Brito? Ela falece. E o Damasceno Brito representa aquele burguês que faliu, perdeu tudo. Quando você não está no meio social, e você é falido, você é excluído do grupo. Você é excluído do grupo. E olha só o que vai acontecer. No velório da moça, ele enviou convites para pessoas importantes do Rio de Janeiro, pessoas até que ele conhecia, mas pessoas que ocupavam até cargos públicos importantes, e pessoas de grande importância ali da sociedade carioca. Mas eles não foram. E ele chorava, ele ficou muito triste. Não pelo fato da morte da menina, da filha, mas porque estas pessoas não estavam lá.
Aí, olha o comentário do Cubas. A razão é que, ao contrário de uma velha fórmula absurda, não é a letra que mata, a letra da vida. O espírito é que é objeto de controvérsia, de dúvida, de interpretação e, consequentemente, de luta e de morte. O Brás Cubas vai fazer o que aqui? Ele vai rachar com a carta de Paulo que é mandada aos Coríntios. Então vejam como a literatura abre caminho para que você conheça outros textos e que você conheça outras manifestações culturais também. Porque nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que não, a letra mata. O Espírito vivifica porque o Espírito revela, pelo Espírito Santo se revela aquela verdade. Só para vocês terem um entendimento, naquele momento que Cristo é questionado sobre uma mulher que foi flagrada em adultério, o que diz a lei, a letra? Apedreja. Cristo diz, tudo bem. Agora, olha o Espírito falando, olha quando ele diz que o Espírito vivifica, quando Paulo diz que vivifica, ele vai dizer, mas atira a primeira pedra quem não tem pecado. Então, o Espírito, ele vai revelar. Então, ele vai transformar aquela leitura da palavra. Então, por isso que Paulo vai dizer que não, a letra mata. Que pela letra apedrejariam, mas o Espírito vivifica. Aí o que o Cubas vai dizer? É nada. A letra não, a letra que não mata. Por quê? Não foi mandado os convites para estas pessoas? O que dizia a letra? Venha. E o que eles fizeram? Não foram. Por quê? Qual era a dúvida que o Espírito colocou neles? Esse aí não é o Damasceno Brito? Que lá, ninguém vai. Ninguém vai. Então, veja, ele choca com esses textos, né? Pensa, como eu falei, a quebra dos absolutismos. Eu gosto de pensar na quebra dos absolutismos porque são textos consagrados. Ele vai e desacraliza, bate de frente com estas verdades. Olha que ponto ele chega. Mas, claro que teve uma ironia, mas você percebeu que chorou pela falta da presença dessas pessoas da classe burguesa carioca, e não pela da filha. E a filha não importava? Então você vê aí o quanto o ser humano é mesquinho, o quanto o ser humano é baixo. Mas uma crítica suave, sutil. Quando ele vai falar do Cotrim, por exemplo, o cunhado dele, o Cotrim, quando ele cita o Cotrim como um homem modelo, tanto é que quando morre a filha, Cotrim é o cunhado dele casado com a Sabina. A filha morre, a filha Sara. Tem que ver como esse homem sofreu. Só que olha como ele faz. Tem que ver como esse homem sofreu. Tudo bem que quando ele pegou um escravo e levou porão, bateu até sangrar o cara. Mas é um homem modelo. É um homem de um coração. Vejam, ele mostra a realidade da atitude desse cara, mas ao mesmo tempo ele volta a dizer que ele é um homem modelo. Então você tem a ironia e a sutileza na crítica dessas atitudes. Aí você enxerga o pessimismo caminhando junto, um apoiando o outro. Esse é um estilo do escritor. Então, para fechar mais um item, por favor, Gabriel, mais um momento, o textinho é um pouco maior, mas necessário. Gente, eu não vou muito longe, não se preocupem. Vai dar tempo de descansar. E os meus alunos presentes, amanhã tem aula. Gabriel, dá mais um toquinho aí, o próximo texto, o próximo momento. Aí nós tivemos a intertextualidade, né? Ele dialoga com o texto bíblico. Então a intertextualidade é frequente. Se não for o texto bíblico, é um outro material também literário, como você vê em Dom Casmurro, a intertextualidade com Otelo de Shakespeare. Dá mais um toquinho aí. Mais um toquinho aí, Gabriel. Manda bala. Aí, eu sei que é um pouquinho longo, mas eu quero fazer também uma outra observação desse pessimismo. Ele diz assim, ó, no meio do interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo e do minuete, ou seja, aquela dança francesa e do solo inglês. Esse momento aqui é aquela festa de deposição que eu falei para vocês que o pai do Brás Cubas faz ali, deposição do Napoleão. E aqui ele vai fazer uma crítica à sociedade carioca que faz o quê? Gosta de imitar o europeu com suas atividades culturais. E olha o contraste que vai fazer aqui. Então, ó,
haviam de cantar o cravo, o minueto, fora inglês. Nem faltava matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança. Então eles gostam, mostrando uma sociedade que gosta de copiar as roupas, ouvir as músicas europeias, mas tem uma coisa que eles não copiam dos europeus, que é agora. Ele fala, olha como ele já trabalha a crítica sutil, mas olha como ele já vai fazer a crítica. Um sujeito ao pé de mim dava a outra notícia recente dos negros novos que trazia justamente na gibeira, mas não podia ler naquela ocasião, trazia a carta. O que afiançava é que podíamos contar que só nessa viagem uns 120 negros, pelo menos, a presença de escravos ainda. Então, por que o Brasil é escravocrata? Por que não imita o modelo europeu de não sermos escravocratas? Já que gostamos, ele vai falar assim, gosta de pintar-se como liberalista, mas tem escravos. Então veja a sutileza da crítica, o pessimismo, mas o tom da ironia. Ok? Então, o Enem espera que você tenha esse domínio. Esse domínio que estamos propondo aqui está correspondente à habilidade 15. Você terá de relacionar os textos literários com os seus momentos em que eles são escritos, um momento histórico. Essa habilidade se fará presente. E você poder intertextualizar também. Porque você pode tratar de grandes temas, como a escravidão, ou até mesmo como o racismo, tendo como referencial a obra O Mulato, da Aloysio de Azevedo. Aí você vê ali o racismo muito contundente. E isso eu estou falando do final do século XIX. E esse tema se faz presente ainda na nossa sociedade, tristemente e infelizmente. Mas veja como você consegue dialogar com uma obra do final do século XIX. Olha a importância da literatura aí na nossa formação. Pode passar, Gabriel, caminho aí final. Aí eu quis citar o espelho aqui, só um item do espelho. Como as pessoas vivem de aparência e toda hora é criticada essa classe dominante porque ela veste uma máscara, porque ela é hipócrita, porque ela prega uma verdade e ela não as cumpre. Você vê, por exemplo, na obra do Eça de Queiroz, por um Basílio, né? Você vê que ela é imunda, ela é suja por dentro, mas ela veste com uma aparência de que ela tem uma moral exaltada. Então, a questão de viver a aparência e o ser, eu acho que é muito bem retratado nesse conto, que está na lista da Unicamp aí, O Espelho. Né? Porque o nosso personagem dessa obra, o Jacobina, vai dizer o quê? Que o homem, segundo a tese dele esboçada, o homem tem duas almas. A alma interna, sua essência, e a alma externa, que corresponde à exterioridade em que sentido? O que os outros querem que ele seja, o olhar do outro. Veja, eu estou falando de um conto de 1882 aí, que aparece na coletânea Papéis Avulsos, do Machado, que tinha sido publicado no jornal, mas veja como ele antecipa uma questão curiosa aí que você conhecerá depois na filosofia de quem? Do Sartre. A consciência individual, com quem que ela enfrenta? A consciência dos outros. Porque a consciência dos outros, o julgamento delas, interfere na imagem que você tem de você. Esse é o pensamento sartreano. E olha agora aqui, nesse livro muito anterior a Sartre, olha como você consegue estabelecer pontes. Machado de Assis. O personagem Jacobina, ele é somente um alferes. Se você buscar aí e entender a hierarquia militar, o alferes está bem embaixo. Mas por que ele escolheu justo um cargo mais baixo nesse conceito aí? Porque o ser humano não precisa de muito para sufocar a alma interna, o que ele é. Tanto que quando ele passa no determinado concurso, ele está andando com a farda, as pessoas nem o chamam mais de Jacobina, o chamam pela farda, né? Pelo título, aliás, o chamam pelo cargo que ele exerce. Ô alferes, ô alferes, ô alferes, alferes daqui. Então, esse é o olhar do outro, que é o que a gente sustenta, e nunca o interno. Nunca o interno, que é o que nós somos. A gente é motivado pelo olhar do outro. Aí ele vai lá na chácara da tia dele, a tia Marcolina, e ele fica no melhor quarto, né? Senta-se no melhor par da mesa, e tem um espelho, né? Que era da família real, que era de Dom João VI, que de alguma forma foi passando aí entre pessoas, parentes, até chegar ali. Claro que o espelho também tem uma simbologia, mas onde eu quero chegar é nesse espelho aí.
Quando ele está ali sozinho, porque a tia precisa, tem um problema que ela tem que resolver com a sobrinha, com a filha dela, que está doentada e tal, e ele fica sozinho naquele sítio, só que ele está sem a farda. Uma hora ele se olha no espelho e o espelho não o reflete. E olha que o espelho, ele é um símbolo da vaidade. E o espelho também é o olhar do outro. Ele não se enxerga no espelho. Ele se olha e não se vê no espelho. Aí, depois de dias, quando ele põe a farda, então ele se reconhece. Ou seja, o exterior, a alma exterior, sufocou a alma interior. Então, pelo que somos motivados? Pelo olhar do outro? E o que somos? O que somos é sufocado. Olha só, uma antecipação de um pensamento sartreano. Não dá uma bela de uma intertextualidade aí, filosofia e literatura? Mas o Machado de Assis está aqui atrás. Em um texto curtinho, ele fez uma reflexão muito profunda sobre quem somos. Sobre quem somos. Gabriel, dá uma passadinha aí, meu querido. Dá mais uma passada aí. Agora pode abrir tudo aí. Até aparecer a máscara do teatro. Aí tem mais uma da música e do teatro. Pode parar agora aí. Então, essas foram as ferramentas de que você precisa para trabalhar com literatura. Chegar na interpretação do texto. Você precisa daqueles itens. E o que é interessante? Você já trabalha com eles. Então, nas aulas que você tem, você do primeiro colegial, você que está no primeiro ano do ensino médio, ó, primeiro colegial é coisa das antigas. No primeiro ano do ensino médio, você já começa a trabalhar a importância desses resumos que você faz, desses itens gerais, porque eles são de extrema importância para que você possa interpretar os textos. Mas o Enem também valoriza a interdisciplinaridade. Porque, como eu disse, a literatura, os textos e os livros, eles dialogam com outras áreas artísticas e dialogam com outros pontos também. Eu citei anteriormente a biologia e a química, porque você conhecerá poemas como o de Augusto dos Anjos, que trabalha a linguagem da medicina, ou a linguagem dessa área aí do Verzotto, ou a linguagem da área do Pablo, por exemplo, da parte da física também. Ele usa essa linguagem mais cientificista, por exemplo. Então, você tem a questão da música. Como eu identifico literatura e música? Você pode pegar uma canção até do Chico Buarque, que ele vai dizer que um anjo safado, um chato de um querubim, decretou para ele que ele seria errado até o fim. Você, olhando este verso, deve pensar em quem? Poema de Sete Faces do Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Um anjo torto chegou para ele e disse o quê? Vai ser goche, vai ser um azarado na vida, vai ser um canhestro, vai ser aquele cara que não vai se encaixar, não vai se enquadrar. Olha o diálogo dos textos. E quando você olha para a música caipira, e os versos, as rimas, os encadeamentos, algo que você estuda, por exemplo, nos poemas parnasianos, simbolistas, nas poesias clássicas, Camões, por exemplo. Você pode conhecer o Patativa do Assaré, lá de Ceará, e você perceber que a linha de composição das poesias dele é semelhante à de Camões, por exemplo. A preocupação com a métrica, com a forma, que é a maneira de compor. Ué, Vinícius de Moraes, um sonetista de mão cheia. E quando você estuda o lirismo, né, as primeiras aulas de gênero lírico clássico, gênero clássico que é o lírico, você primeiro aprende Camões e começa a perceber a beleza dos paradoxos, né, e das antíteses em Vinícius de Moraes. Então, a dança, eu estou vendo aqui, professor, a dança, sim, tem um poema do Drummond que ele fala sobre essa força física do dançarino, aquela disciplina, porém elegância nas suas formas, dos corpos em movimento. A poesia trabalhando com a dança. A arte dramática, o teatro, nem preciso falar. Você tem acesso a todo momento às questões teatrais, a sua modernização e a sua linguagem. E gostaria de citar que também é possível os quadrinhos. Obras literárias já se encontram em formato de quadrinho. É a mesma coisa, professor? São dimensões e linguagens distintas, mas você pode ter uma relação intertextual, você pode observar as comparações. Será que
quem desenhou, se aproximou daquela interpretação textual? Será que tem alguma diferença? Será que, porque a imagem, a ilustração já está pronta, ela interfere na nossa interpretação? Podem ter questões que você possa interdisciplinar isso aí. E curioso, para Maurício de Souza, o quadrinho é literatura, por exemplo. A diferença é que ela tem uma presença maior das ilustrações, mas para ele é literatura. Tudo bem, pessoal? Essa é a minha parca contribuição, porque a literatura caminhará junto com as outras, né, com a língua portuguesa, né? Você tem a aquisição das gramáticas, da gramática, etc. Mas a literatura está sempre presa a essa questão aí do momento histórico, principais características, a escola literária, e aí um pouco do estilo do escritor tem que estar evidente aí no seu resumo dos seus estudos. Então a literatura caminhará dessa forma. Mas essa dica, professor, não, essa dica você não tinha percebido, mas agora já estou dando essa claridade a você, que você já estava estudando, já estava interpretando e entendendo os mecanismos, porque é dessa forma que é trabalhado a parte da literatura. Então essa é a contribuição, espero que tenha ajudado, espero que você tenha gostado. Agradeço, pessoal, eu sei que já é 9h15 da noite, está tarde, mas agradeço aí o pessoal que ficou, teve paciência e me aguentou até esse momento. Muito obrigado pela atenção de todos, Deus abençoe.